Nosso estudo de hoje é a lição 8 do livro Opinião Espírita e tem por título Ante os Grandes Irmãos. Médiuns, ainda que a trilha se vos abra na sarça de fogo, purificai o pensamento a fim de refletirdes no mundo a mensagem celeste. Todas as realizações respeitáveis da terra nascem do trabalho dos que se humilham para servir. Não admitais, entretanto, que os obreiros do progresso recebam exclusivamente de Deus o quinhão das lágrimas, porque nenhum deles se esfalfa sem que a dor se lhe transfigure no espírito em cântico jubiloso. É que em meio aos golpes que lhes ultrajam a carne e a alma, sentem-se apoiados pelos grandes irmãos. Os espíritos sublimados que atingiram a alegria suprema do amor sem nome, trazem-nos hoje a edificação do reino de paz e felicidade das promessas do Cristo. Nem sempre sereis o pano-alvo das legendas desfraudadas. Surgireis muitas vezes na condição de pedra colada ao limo do solo para que as paredes se levantem. Outros conduzirão dísticos preciosos, enquanto que em muitas circunstâncias se vos reservará o papel do cimento oculto, garantindo a estrutura dos edifícios. Lembrai-vos, porém, dos representantes da glória inefável que asseguram a harmonia do mundo sem jamais esperarem por aplausos terrestres. Quando não estiverdes à altura das interrogações humanas, não vos sintais diminuídos se o alheio sarcasmo vos impele à desilusão. O Jequitibá vigoroso foi ramo tenro e muitos sábios da terra, conquanto se riam dos céus, obrigam-se a comer o pão que os vermes acalentaram quando a semente descansava no berço escuro. Aos que vos peçam maravilhas, oferecei o prodígio do coração renovado e humilde, em que um amparo divino se manifeste. Se os vossos deveres estão cumpridos, não vos preocupeis por vós, porque a claridade fala da lâmpada que se extingue para varrer as sombras. Postos no mundo para alimentar as verdades do Espírito, tendes o formoso e obscuro destino das árvores, que produzem abastança entre as varas e os repelões dos que lhes arrebatam os frutos, mas os vossos cultivadores não possuem campos na terra. Moram na gleba estrelada do infinito, de onde volvem abnegados ao domicílio dos homens, para integrar-lhes o espírito na posse de herança imarcessível da imortalidade, que o Pai Supremo lhes destina no erário do universo. Regozijai-vos, porque os mensageiros da eterna alegria vos aceitam a migalha de sofrimento por tijolos de luz na construção divina. Eles que estiveram com todos os apóstolos do passado sustentam-vos hoje as energias para que a terra de amanhã surja melhor. Clareiam-vos a palavra para que os desalentos se reanimem, balsamizam-os os dedos para que os enfermos se refaçam. São eles a inspiração que vos move a pena, a oração que vos tonifica. Curai, atribuindo-lhes a virtude, estendei o bem, restituindo-lhes o poder. Consolai, conferindo-lhes o mérito, esclarecei, acreditando-lhes a lição. Confiai e auxiliai, porque os grandes irmãos estão convosco, e para que estejais invariavelmente unido a todos eles, basta seguirdes adiante, esquecendo a vós mesmos, no serviço ao próximo, carregando a consciência tranquila na sinceridade do coração. Gente, mensagem linda, e uma mensagem que está sempre assim, de certa forma, mexendo com a gente, porque os espíritos, mais uma vez, eles, na verdade, confirmam uma assertiva do nosso querido Divaldo Pereira Franco, quando ele diz que todo cristão verdadeiro tem o seu momento de holocausto. Eu falei, como assim momento de holocausto? É porque o teste de verdade para o verdadeiro cristão é quando ele sofre, ainda que injustamente. A maioria das vezes a gente sofre justamente, ainda são decorrentes dos nossos defeitos, mas algumas vezes injustamente, os ataques, as calúnias, as difamações, enfim, e vai falar assim, ó, nesse momento é que a gente vai estar sendo testado em primeiro lugar no nosso equilíbrio emocional e logo em seguida vai ser testado na nossa capacidade de respirar, de levantar a cabeça e de continuar servindo, né? Então, os espíritos falam muito isso para a gente, falam que são os testes que eles fazem a gente passar, e muitas das vezes são esses testes que já demonstram que você está preparado para poder realmente lidar com o ser humano, com pessoas difíceis e ser um missionário aqui na Terra. E eu fico pensando nisso, falando, mas tem que ter esse lado
Tem que ter, sabe? Porque a grande maioria de nós, eu vou falar aqui por mim, por exemplo, a gente estuda a teoria, mas quando chega na hora da prática, né, as coisas começam a tirar a gente da paciência com muita frequência, com mais ou menos duração de tempo. Aí, né? Às vezes a gente perde a paciência rápida, às vezes a gente demora um pouquinho mais, mas tira a paciência. E desses espíritos não se tira a paciência deles. Ah, não, eles se recolhem, eles ficam em silêncio, eles ficam em oração, eles suportam calado todas essas dificuldades, e daqui a pouco eles começam a mostrar o trabalho mesmo, mostrar a luz que tem dentro deles. Eu falei, mas tem que passar por isso aqui na Terra? É questão de pensar no seguinte, né? Quem quer lidar com alunos difíceis tem que fazer um curso de doutorado de maneira mais profunda. Se você quer realmente ser exemplo, se você quer realmente trabalhar com Cristo, aí muita gente fala, então eu não quero, eu quero para o resto da vida ser aluno, então eu não estou preparado para trabalhar nessa parte. Tudo bem, mas a gente vai ficar o tempo todo admirando esses obreiros, esses espíritos sublimados, né, que ele fala aqui, ó, que já atingiram a alegria suprema do amor sem nome, trazendo-nos hoje a edificação do reino de paz e felicidade das promessas do Cristo. A gente vai entender, por exemplo, né, um Paulo de Tarso sendo perseguido por judeus e sendo o tempo todo estando desconfiado também, né, sendo desconfiado entre os cristãos e fazendo o seu trabalho assim mesmo, dando com o tempo a prova da sua regeneração. A gente vai entender, por exemplo, um Chico Xavier que desde muito novinho, né, já perde a mãe, muito novo, vai ser entregue para uma madrinha que vai maltratar muito ele, e essa informação poderia ter passado despercebida da gente, mas os espíritos insistiram contra a vontade do Chico que ele incluísse isso na biografia dele para que a gente tomasse conhecimento de que ele também viveu os momentos de holocausto dele, momentos muito difíceis. E daqui a pouco apareceu uma outra mãe que reuniu. Aliás, o Chico ele viveu a vida inteira momentos de holocausto, o tempo todo. Né? Eram críticas, eram matérias de jornal, eram ataques. Ele teve que sair de Pedro Leopoldo para Uberaba para poder preservar os familiares dele, os irmãos dele também, né? Porque a procura estava sendo muito grande. Então viveu os momentos de holocausto. Divaldo viveu os momentos de holocausto dele, principalmente agora, com parte do movimento espírita que tem ideias políticas contrárias a que ele se manifestou, e os ataques que aconteceram, não levando em conta a fragilidade por conta da idade, e até uma fragilidade que ele reconheceu. Ele reconheceu que tomou uma bronca do plano espiritual, pedindo para não colocar mais o ponto de vista dele, para trabalhar só para Jesus. Mas, quer dizer, um homem que na senilidade, assim, depois dos 90 anos, desencarnou com 98 anos, teve um momento que fugiu da regra e ele foi execrado por um montão de gente do movimento espírita. Né? Então, quer dizer, é um momento de holocausto. Imagina a gente que ainda está começando, a gente vai ter momentos de holocausto, assim, momentos de perseguição, e são nesses momentos que a gente vai dar prova de que a gente tem condições ou não de continuar o nosso trabalho. Então ele bota aqui, não admitais, entretanto, que os obreiros do progresso recebam exclusivamente de Deus o quinhão das lágrimas, não. Né? Porque nenhum deles se esfalfa sem que a dor se lhe transfigure no espírito em cântico jubiloso. Então a dor vem, e logo em seguida da dor, vem esse cântico jubiloso, que é o quê? Que é você levantar a cabeça e ter a noção do que você tem que fazer, ter a certeza do que você tem que fazer. Eu me lembro do Leopoldo Machado, por exemplo, contar que uma vez ele foi fazer um pedido de doação para um orfanato que ele fundou, né, chamado Lar de Jesus, e que a pessoa deu uma cuspida no rosto dele, né, quando descobriu que ele era espírita. E ele secou aquela coisa e ele falou assim, naquele momento eu tive certeza de que eu estou no caminho certo. Como assim, pô? Então ele quer sofrer? Não é que ele vai procurar ser cuspido, não. Naquele momento ele falou, eu tenho determinação dentro do que eu vou fazer. E quando a gente tem uma consciência tranquila, que diz na lição sobre isso. Né? Vamos terminar. Se os vossos deveres estão cumpridos, não vos preocupeis, porque a claridade fala da lâmpada que se extingue para varrer as sombras. Que mensagem linda! Muito obrigado mais uma vez, que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.